A gente segue falando dessas investigações no Legislativo, porque depois de ter autorização do STF para não falar e não comparecer à sessão da CPI sobre os atos que acontecem na Câmara Distrital, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve ser ouvido em sessão reservada ainda neste mês. Pelo menos é uma esperança desses deputados da Câmara da Assembleia. A Yasmin Costa tem os detalhes para a gente. O ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF, Anderson Torres, vai prestar depoimento na próxima quinta-feira de forma privada. Ele vai ser ouvido pelos membros ali da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos que foi instalada na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Inicialmente, Torres tinha um depoimento marcado para esta quinta-feira, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-secretário de Segurança Pública ficasse em silêncio durante a sessão e deu até a opção dele não comparecer a esse depoimento. E justamente foi isso, ele não compareceu e a defesa de Torres pediu que o depoimento fosse feito de maneira fechada para evitar a exposição da imagem dele na mídia. Os deputados distritais aceitaram esse pedido da defesa de Torres. O presidente da CPI dos atos antidemocráticos aqui do DF, o deputado distrital Chico Vigilante, ele foi questionado por outros parlamentares que se o que Anderson Torres dissesse reservadamente poderia ser publicado. E ele afirmou o seguinte, que as informações que Torres passar serão públicas. Vale lembrar, Anderson Torres está preso desde o dia 14 de janeiro. Ele é investigado por suspeita de omissão durante os atos antidemocráticos ali de invasão que ocorreram aqui em Brasília no dia 8. E o ex-secretário também foi ministro da Justiça no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e nega todas as acusações. De Brasília, Yasmin Costa. Agora, Cristiano Vilela, falando ainda dessas movimentações, dessa comissão que já foi instaurada e que já está ouvindo as pessoas na Câmara Distrital, em Brasília, Anderson Torres teve essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de não precisar comparecer ou, se comparecer, ficar em silêncio na sessão para ouvi-lo, que estava agendada para esta quinta-feira. Ele decidiu, segundo a defesa, não comparecer. Agora, há essa tentativa para que ele seja ouvido, ainda que de forma reservada, sem muita exposição. Ainda assim, será que isso vai ser o suficiente para convencer a defesa a fazer Anderson Torres prestar esse depoimento à comissão? Olha, Lívia, eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que a defesa de Anderson Torres já está muito ciente de que está sendo feito um carnaval em torno da sua fala e que a sua fala vai ser reverberada, talvez não da forma mais correta ou da forma que ela tenha de fato sido usada. É importante deixar registrado o direito à liberdade de escolher entre falar ou permanecer em silêncio é uma garantia constitucional. Nós devemos respeitar as prerrogativas dos réus, as prerrogativas de quem está preso, não apenas quando quem está preso é nosso adversário político, mas também quando é nosso aliado, ou não apenas só quando é nosso aliado, mas também quando é adversário político. A regra, a lei tem que valer para todos. Então, é fundamental que se observe o direito constitucional do réu de permanecer em silêncio, se ele assim o bem entender. Um dos principais argumentos da defesa, para além dessas questões jurídicas levantadas pelo Vilela, Kobayashi, é justamente que Anderson Torres já prestou depoimento à Polícia Federal, um depoimento de muitas horas, e que esse novo depoimento numa CPI, num ambiente político, não é necessário e nem indicado, nem o ideal. Sim, e eu concordo com essa afirmação da defesa, Lívia, porque na Polícia Federal corre a investigação oficial. É o órgão imbuído dessa finalidade, dessa função pela Constituição Federal e assim está acontecendo. Ele está sendo investigado oficialmente e poderia contribuir, se quisesse, à investigação paralela na CPI do Distrito Federal, como nas CPIs que estão para serem abertas no Congresso Nacional ou a própria CPMI, que a gente comentava há pouco. Mas quando essas investigações paralelas nas CPIs acontecem, é claro que há uma grande exploração
política dos fatos. Há ali muitos parlamentares que vão fazer as suas perguntas não para atingir uma verdade a ser explorada do ponto de vista da investigação, mas são pessoas que farão as suas perguntas para usarem isso politicamente, para publicarem nas suas redes sociais, para mostrarem que estão fazendo alguma coisa, para aparecerem, este é o termo correto. E aí o Anderson Torres não quer se submeter a ser esse objeto de exploração política. Por isso é que, na minha opinião, a defesa faz bem. Primeiro, em negar o depoimento à CPI, sequer de comparecer, porque se ali comparecesse, seria unicamente para ser constrangido com as perguntas de finalidade política. Tudo isso, é claro, diferentemente de pessoas que devem sim contribuir e que podem, inclusive, ser obrigadas a comparecer a essas CPIs para prestarem a sua contribuição na qualidade de testemunhas. Essas são obrigadas a comparecer e até mais do que isso, devem fazer um compromisso com a verdade, não podem sequer mentir sob pena de responder pelo crime de falso testemunho.